Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, que é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou fundadora do Franco Conecta e aqui ao meu lado eu trago sempre a Lari, que é a nossa garota prodígio e a nossa representante aqui dos síndicos. Lari. Olá, pessoal. Eu sou a Larissa Azevedo, da Dharma Condo, e hoje a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com o meu trabalho. A gente vai falar de cobrança em condomínio, cobrança judicial, extrajudicial, aí, né? leilão, essa sopa toda aí. Vai ter leilão, a gente vai arrematar aqui, Lari, hoje? A gente vai bater o martelo hoje, Roberta. Então, beleza. E para isso, a gente trouxe duas convidadas muito especiais. Nós trouxemos uma advogada e uma leiloeira, e cada uma vai falar um pouco do seu trabalho e como esse trabalho se completa, né? Porque eles estão ali, ó. Se conectam em algum momento, né? Exato. Então, para isso, eu vou apresentar a vocês a doutora Aline Carvalho. Aline, seja muito bem-vinda ao Franco Conecta. Obrigada, Roberto. Obrigada, Lari, pelo convite. Muito especial estar aqui hoje. O escritório Manuel Maia tem grande prazer, né, de trabalhar em parceria com a Larissa em alguns condomínios já, também junto ali com o Roberto, acompanhar o trabalho de vocês. Espero que hoje a gente tire muitas dúvidas e bata o martelo aí contra a inadimplência, por favor. Com certeza. É isso aí. E a gente vai falar também, né, Lari, sobre essa questão, assim, como resolver essa inadimplência para, em algum momento, se precisar, utilizar os serviços aqui. Como é que é? Leilão já? Leilões já, vamos Leilões já. Juliana Servidanes Araújo, nossa convidada leiloeira. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lari. Obrigada, Roberta. Obrigada, Aline, também, que vai compartilhar aqui conosco sobre a atuação dela, né, nessa fase da advocacia, né, na inadimplência. E vamos lá, vamos bater o martelo hoje, né? Vamos fazer um leilão aqui, vamos desmistificar também alguns mitos que nós temos nesse mercado, que não são poucos. Eu só tô triste que você não trouxe o martelinho. A gente vai ter que bater a mão. A gente bate a mão, a gente improvisa. Então, beleza. Aqui é assim, a gente se diverte, improvisa, traz informação, traz conteúdo para vocês que estão nos assistindo aqui. Então, vamos começar do começo. Inadimplência. Inadimplência existe. Para a gente começar esse processo de cobrança, existe uma quantidade de dias mínimo? Tem isso de, eu tenho que esperar 30, 60, 90 dias, eu judicializo direto, como é que é feita a cobrança inicial? Doutora Aline, explica ali como é que é a recomendação do escritório para uma cobrança amigável inicialmente. A sua pergunta foi perfeita, Larissa. Principalmente porque as pessoas existe um mito popular de que eu só posso cobrar a inadimplência do condomínio depois de 30 dias ou depois de X dias. Não. Cota condominial, ela existe uma obrigação de pagar. Um dia depois do dia do vencimento, eu já posso iniciar a cobrança, caso queira, é claro. Exatamente para poder se equilibrar ali, eu sempre sugiro ao síndico a montar uma régua de cobrança, né? Boa. Até mesmo que pode ter sido um problema pontual. Então, ter um equilíbrio nessa cobrança. Mas a obrigação do pagamento, ela é descumprida no primeiro dia de atraso. A minha recomendação é, pelo menos, a partir dos 30 dias ali, já iniciar uma cobrança. Por quê? Se você deixa a inadimplência ela caminhar por muito tempo, sem nenhum tipo de controle, ela vira um transtorno, não só para o síndico, mas também para o condômino. E eu sempre pontuo que o síndico que está preocupado em ter esse devido controle, ele está auxiliando o próprio condômino dele. Porque num sorteio, né, quando a pessoa está com um problema, no sorteio das contas que serão pagas, muitas das vezes a primeira sorteada a não ser paga é a cota condominial. A multa é 2%, 1% de juros ao mês. E não tem ninguém me incomodando. E não tem ninguém me incomodando. Né? É a que menor dói no bolso, no primeiro momento. Mas ela acumulada ao longo do tempo, quando a pessoa se depara, ela se vê com um débito que ela já não consegue mais administrar. E aí vem a questão de, poxa, mas ninguém me disse nada. Então, eu sempre recomendo a inadimplência ela ter uma data correta, porque você vai estar
tendo efeito pedagógico para o seu condômino, já sabe, olha, eu não posso atrasar mais do 30º dia, porque senão, vou falar no meu caso, vai receber a ligação do escritório Manuel Maia. Mas antes do escritório pode receber uma ligação da administração ali de um gerente do condomínio, do próprio síndico. Pode. Eu até recomendo que sempre haja a cobrança no primeiro momento da administradora e a cobrança extrajudicial, aquela que eu ainda não vou judicializar, ela seja feita pelo escritório. E mesmo assim é um aviso, ela vai graduando, né, essa comunicação. Primeiro é um aviso, é um convite a voltar a ser inadimplente, depois ela se torna uma advertência, até que há uma última chamada. Olha, se não houver o pagamento, iremos dar início à parte de judicializar este débito. E aí inicia aí uma jornada que muitas das vezes vai acabar aqui ao lado. Não, até antes da gente chegar nessa parte judicial, que eu acredito que é onde o leilão entra nessa conversa, né, dessa cobrança, existe ali algumas outras possibilidades de cobrança nesse meio tempo. E assim, como síndica profissional, a gente acaba ouvindo, né, de muitos outros síndicos, acaba aprendendo em alguns eventos também. Existe um grupo de pessoas que eles também fazem a parte de... Sumiu a palavra da minha cabeça. De protestar o título. Protesto. E aí, como é que funciona isso? Qual é a sua recomendação, seu parecer em cima disso? Você acha que não é papel do condomínio negativar? Enfim. Também quero saber porque é um assunto um pouco polêmico. Eu queria bastante também saber. Polêmico. E assim, eu não tô aqui, gente, para vender que existe um certo e existe um errado. Eu acho que muitas relações condominiais de diversos assuntos, a gente ainda tem ali duas opiniões, duas tratativas, mas a gente gosta sempre de abrir o leque para que você pense, às vezes, qual é a maneira que se encaixa melhor. E às vezes é o perfil do condomínio, né? Se tem uma inadimplência muito alta, aquilo ali já virou algo habitual. O cara vai deixando ali, daqui a pouco eu pago. Então, vamos lá. Mais uma vez, e assim, eu sempre digo que o escritório ele vai ter sempre um bom funcionamento, primeiro, avaliando o perfil do condomínio, um bom relacionamento com a administradora e um bom relacionamento com o síndico. É uma relação a três. Esse trinômio precisa funcionar muito bem. Sobre protesto, é viável? Sim. A cota condominial ela é um título executivo, então há permissão de se realizar o protesto. No entanto, eu recomendo? Não. Por algumas questões. Primeiro, o escritório, ele vai precisar, enquanto escritório de advocacia e escritório de cobrança, ele vai precisar ter uma relação ali muito próxima com o síndico para saber se é um débito pontual, se não é, porque, às vezes, aquele devedor, ele teve aquela única, né, cota em aberto por alguns descuidos ou por uma situação familiar atípica, primeiro de tudo. Só que nem sempre o síndico, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da Larissa, eu não acredito que ela por uma gestão humanizada que ela tenha, próxima aos condôminos, muitas das vezes, algumas relações pontuais, ela não é possível saber de tudo. Segundo, existe mecanismo, e eu sempre prezo pela efetividade. Qual vai ser a efetividade do protesto? O protesto, eu vou trazer dificuldades para a rotina daquela pessoa. Se ela precisar comprovar que ela está com o nome limpo, que ela está perante a sociedade, podendo ter poder de compras e tudo mais, ela vai ter dificuldade. Mas qual é a efetividade de resgatar esse crédito? Então, eu ainda preciso pagar uma taxa. Se um condomínio que já está todo negativado, né? Agora, exatamente. Já tem um nome sujo, digamos assim, né? Então não vai ter nenhuma efetividade. Na época da nossa vovozinha, era ótimo. Nosso nome precisava estar limpo. Sim, nossas avós e tal. Eu prezo muito por isso ainda. Mas, assim, tem pessoas hoje que quebram uma empresa hoje, abre outra, bota no nome de terceiros, no nome do pai, da mãe, o nome, o CPF. Você nem vê isso no dia a dia, né? Imagina, não né, tem doutora? Mais esse valor. Então, esse tipo de coerção para pagamento, eu acho que vai funcionar em um outro momento que eu vou trazer. E fora que
as mudanças hoje de gestão que ocorrem, as mudanças de administradoras e, às vezes, a perda de informação, o lançamento equivocado. Para o protesto, você precisa ter um título líquido e certo, ou seja, você precisa ter o valor correto. E pensa, Roberta, por conta, às vezes, de R$10 lançado de forma equivocada no boleto, o condomínio tem um revés. Nossa. Prejuízo que isso pode causar. Então, assim, eu recomendo? Não. Existem outros meios mais eficazes para que o condomínio resgate esse crédito, sabe? E hoje existe a possibilidade de, no momento da sentença judicial, reconhecendo aquele débito como devido, da procedência, encaminhar para o Serasa. E aí você tem o direito líquido e certo já totalmente fundamentado e sabe que a viabilidade desse título ter algum equívoco é 0,0 não sei quantos por cento mínimo, quase, para não falar que é zero, né? Porque diminuir o risco, assim, total, porque eu sempre tenho essa preocupação, porque o síndico, às vezes, chega muito chateado lá no escritório. Poxa, ele trocou de carro, ele faz churrasco toda semana. Ele convive, né, com aquele condomínio. Tá fazendo festa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, e o condomínio não paga. Eu quero acabar com a vida. Calma. Vamos acabar. Bota a emoção de lado. Deixa a emoção de lado e vamos pensar, vamos ser estratégicos. Eu gosto de ser estratégica e eu gosto de gerar o resultado efetivo, não simplesmente parecer que eu estou me movimentando. Gerar movimento para dizer, ai, nossa, que maravilhoso. Não, vamos gerar resultado. Então, o protesto eu vou te gerar um custo, vou te deixar numa situação, porque se ele efetivamente pagar, eu preciso imediatamente retirar. A mesma coisa com a anotação nos cadastros restritivos de crédito. É um cuidado que, assim, isso não precisa ser mais um peso na rotina do síndico. Perfeito. E eu sempre prezo pela questão prática, sabe? Eu gosto de ser muito prática. Às vezes tem até quem não goste, mas eu gosto. Não, isso é muito bom, porque, assim, o escritório, quando ele está fazendo esse acompanhamento, ele está fazendo esse trabalho, o síndico ele não tem que ficar pensando tanto nisso, obviamente. Vocês precisam. É uma gestão colaborativa ali, né? É o síndico enriquecer vocês de informações, até de, olha, essa cobrança, por mais que a gente tenha essa régua, segura, porque o condômino falou comigo que ele vai passar por essa situação, mas daqui a X tempo ele vai quitar, ele vai acordar. Então, a gente precisa, sim, ter essa troca, mas, ao mesmo tempo, ter uma empresa que a gente não precisa ficar seguindo, cuidando do trabalho, tá andando, tá fazendo, é muito bom. E, Ju, antes da gente falar quando essa relação se encontra, né, quando ela se complementa, explica pra gente o que é um leilão em um condomínio. Nossa, excelente pergunta. Quando existe ali a inadimplência, ela chega o escritório de advocacia, né? Ele entra propõe a ação de execução de cotas condominiais. Esse imóvel, ele é penhorado, ele é avaliado, óbvio que o executado ali, né, o inadimplente, ele tem diversas oportunidades, até no curso do processo, para quitar aquela dívida. Ou seja, esgotadas as vias extrajudicial, conforme a doutora Aline falou, ele ainda tem no curso do processo judicial a possibilidade de fazer acordo e remir a dívida. Até na véspera da arrematação. Até a véspera da arrematação, ele pode efetuar o pagamento. Exatamente. E, assim, às vezes no dia do leilão, né? O leilão, geralmente eu marco o leilão ali 13h, às vezes ali de manhã, o executado lá, o inadimplente, ele vai e quita o débito. Então, assim, o bem dele vai ser penhorado, vai ser avaliado, ele vai ser intimado de todos os atos, então ele vai saber que o imóvel dele de fato foi penhorado, ele vai saber que foi avaliado, o valor por qual aquele bem foi atribuído aquele bem, e aí sim, o leiloeiro, ele é indicado pode ser indicado tanto pelo síndico, quanto pelo advogado condominialista, né? O advogado que estiver ali no curso daquele processo. E a gente vai fazer todo aquele ato do leilão em si, né? A gente vai promover o saneamento do processo, a gente vai verificar se de fato o executado ele foi intimado. A intimação, assim,
para mim, é o passo mais importante, porque a gente precisa ter ali no processo a certeza, verificar se ele teve a oportunidade de pagar aquele débito. Então, a justiça, né, Aline, tem muito cuidado, né, de oportunizar ele a chance de pagar o débito, não de fazer o leilão logo do dia para a noite. Então, eu faço essa leitura do processo, eu atuo ali ao lado do síndico e do advogado para que essa fase seja uma fase célere, porque quando chega na fase do leilão, gente, essa inadimplência já está rolando há muito e muito tempo. E muitas das vezes o valor já está ultrapassando até o valor do imóvel. Exatamente. Às vezes demora muito. O valor da avaliação, a avaliação que foi feita lá atrás pelo oficial de justiça, às vezes quando chega na fase do leilão já superou o valor do débito. E aí tem a questão se o condomínio vai dar ou não quitação para o arrematante. Isso também é uma polêmica grande desse mercado, né? Então, assim, Eu gosto de frisar isso. O executado, no caso ali, o condômino inadimplente, digamos assim, ele vai ter a oportunidade, ainda no curso do processo judicial, de pagar o débito. Então, o leiloeiro ele vai verificar se todos esses atos preparatórios foram realizados e, inclusive, ele também vai intimar o inadimplente do leilão, que foram marcadas as datas do leilão. Então, a gente vai elaborar o edital de leilão, contendo todas as informações necessárias para a realização daquele certame. Ele vai ser intimado, olha, o leilão do seu imóvel está marcado para o dia tal e o dia tal. Geralmente, os leilões, eles têm a diferença de uma semana da primeira para a segunda data. Ele ocorre em 2 datas, tá? Esse tipo de leilão especificamente. O primeiro leilão é pelo valor da avaliação, a avaliação que foi atribuída pelo oficial de justiça. E o segundo leilão geralmente ocorre com 50% de desconto. Ele só ocorre o segundo se ele não for arrematado no primeiro. Se ele não for arrematado no primeiro. Então, caso ele não seja arrematado no primeiro pelo valor de avaliação, é raro, mas acontece, tá? Às vezes a avaliação já aconteceu há tanto tempo, esse imóvel sofreu uma supervalorização e tem pessoas que consideram arrematar no primeiro leilão, tá? Eu já tive casos que, até em um condomínio recente, tem uns 3 meses, um condomínio lá em Itaboraí, que foi arrematado no primeiro leilão. Aí o pessoal do condomínio me ligou, como assim foi arrematado em primeiro leilão? Sim, porque era uma localização super privilegiada dentro do condomínio, a avaliação já tinha ocorrido há muito tempo, e aí as pessoas verificaram ali a possibilidade, né, de arrematar no primeiro leilão. E uma situação interessante, geralmente essa avaliação, ela não é avaliação de mercado. Então, geralmente, tá... o valor já não vem com um valor o quanto esse imóvel vale no mercado. Então, ele já vem com um preço muito interessante. Sim. Tem muitos investidores. Ele vai em cima do valor venal, seria isso? Não. O que ele faz? Ele faz uma avaliação mercadológica, porque o oficial de justiça nem sempre ele consegue entrar no imóvel, né? Eu acho estranho, o condômino, né? não vai deixar, muitas vezes, sei lá, 99% das vezes, ele não consegue entrar no imóvel para avaliar. Então, ele faz uma avaliação por estimativa. Ele coloca o endereço do imóvel, hoje em dia tem vários sites que, inclusive, fazem isso, você coloca o endereço e ele faz ali uma avaliação por estimativa, verifica nos sites. Quem coloca o valor é o oficial de justiça. O oficial de justiça. E todas as partes do processo, seja o condomínio e o condômino inadimplente, né, aqui o executado, eles são intimados para se manifestarem dessa avaliação, para concordarem ou não com essa avaliação, né? Então, o leilão ele vai ocorrer nessas 2 datas, o primeiro leilão pelo valor da avaliação, o segundo com 50%, e ele vai ser avisado, né? Ele tem oportunidade de, mais uma vez, pagar o débito. E o condomínio pode recorrer, se ele achar que o valor é muito baixo? Ele pode impugnar. Ele pode fazer uma impugnação no processo, olha, esse valor não condiz com a realidade, esse imóvel, ele vale muito mais do que foi o valor atribuído pelo oficial de justiça. Entendi. É difícil o condomínio impugnar, porque assim... Ele já quer logo resolver o problema. Lá a gente costuma realizar a impugnação, porque aí entra a questão do relacionamento, de uma relação de contribuição com o síndico e essa conversa, né? Advogado e síndico. Porque, geralmente, o que nós, no escritório nós fazemos? Qual, geralmente, é o valor que dos imóveis são vendidos? Consegue pegar com... A gente pega, geralmente, anúncios, né? Uma amostra, né? O espelho do IPTU para verificar o valor venal, mas o valor venal ele é mais base de cálculo ali para o imposto. Né? Mas procura sondar, por exemplo,
um imóvel, vou fazer um chute aqui de uma situação bem esdrúxula, tá, gente? Não cancelem, não levem ao pé da letra. O imóvel no Leblon é um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro. Aí vamos lá supor que o condomínio que a Lara esteja, só a cota condominial é de R$5.000. A gente sabe que os imóveis ali são vendidos mais ou menos a partir de R$1 milhão. Vem uma avaliação de 250 mil. É desproporcional, né? É desproporcional. Sim. Então, a gente faz uma impugnação, a gente procura ver mais ou menos uma média. É claro, situações e situações. Se o valor está um pouco dentro e o que vai ser o nosso ponto nodal? Se o valor ele vai corresponder ao débito. Sim. Então, porque assim, o oficial de justiça, muitas vezes eles fazem uma avaliação completa por estimativa, eles juntam algumas amostras. E aí fica um pouco mais difícil de ter alguma impugnação. Eu, assim, no dia a dia ali, eu não tenho visto muitas, porque eu acredito que hoje em dia, com esses sites, com essas calculadoras, eles já estão utilizando dessa ferramenta. E algo também que eu percebo é que o próprio mercado ele vai regular o preço. Hoje em dia, os leilões estão muito disputados. Então, se o imóvel tiver um pouco defasado, o próprio mercado vai subir o valor, vai dar os lances, e aí o valor do último lance é o valor que aquele imóvel representa, principalmente tratando-se imóveis da Barra, Zona Sul. Então, assim, até teve um leilão recente que a avaliação dele é R$350 mil. Estava acompanhando, né? Fiz o leilão e eu tive a informação que estava sendo vendido no prédio um apartamento por R$700 mil. Olha. Então, assim, sabe por quanto que ele saiu? 635. Então, por mais que a avaliação tenha sido realizada há bastante tempo atrás e mudou, de fato, a realidade imobiliária ali da região, né? O próprio mercado já coloca para cima. Coloca para cima. E aí, doutora Aline e Ju, em que momento, então, da relação de ação de cobrança, o condomínio já judicializou, em que momento entra a relação do advogado com o leiloeiro? Quem faz essa ponte? O síndico... Como funciona um leilão sem uma leiloeira? Não funciona. Não funciona. Mas, não assim, funciona. É delegado. Aí o juiz determina uma leiloeira, acho que foi essa a Isso. dúvida. A gente consegue indicar um leiloeiro ou não? Em que momento essa indicação pode acontecer? Essa indicação seria do condomínio, do síndico, no caso. Pode ser do síndico, caso o síndico já tenha um contato com o leiloeiro, já conhece o trabalho do leiloeiro, ou pode ser também através do advogado, né? No caso, a doutora Aline. As duas aqui. Hoje, na prática... Olha, acontece das duas maneiras. Mas a maioria o advogado. Porque nós precisamos peticionar e informar quem é o leiloeiro, dar a informação dos endereços eletrônicos, endereços físicos, telefones, os meios de contato. Mas, por exemplo, o advogado do réu. Não, é sempre advogado do condomínio. Do credor, e aí, caso a Larissa... Tem até um caso eu falei nosso... réu, mas é credor, né, gente? Não, tá certo. Mas é autor e réu. Aí a gente fala credor e devedor. E até tem um caso, né, meu e da Larissa, que a Larissa, como síndica, ela já entrou em contato com a advogada que está cuidando dessa inadimplência de um condomínio que ela é síndica. Ela falou, olha, eu já tenho uma leiloeira da minha confiança, que eu conheço, que também já está acompanhando esse caso, né, essa inadimplência, e ela já passou meu contato para o advogado. É sempre o advogado que peticiona, mas o síndico ele pode indicar, pode conversar com o advogado, olha, eu já conheço o leiloeiro, e o síndico pode fazer essa indicação para o advogado. Mas no processo mesmo, quem peticiona é o advogado que está representando o condomínio. O leilão ele acaba sendo o último caso. A medida extrema. Doutora, você aí que deve ter diversos processos, né, de inadimplência, quantos % chegam nessa fase de leilão? Porque na nossa cabeça aqui, parece que é uma coisa que é em sequência, né? Mas, às vezes, você resolve... É uma jornada. Você resolve ali o problema e, dependendo também desse valor da inadimplência, porque, 3 meses você já pode entrar com o processo. 1 mês você já pode entrar. É uma avaliação que o condomínio faz junto com o corpo jurídico, né? Qual o melhor momento de entrar. Porque tem as custas, tem todo aí... uma questão que você tem que antecipar ali uma parte desse valor que você vai receber depois, né? Que são as custas. E os honorários, né? Então,
sei lá, tá devendo 6 meses. Não vai chegar num leilão. Ninguém vai Então, deixar chegar Também nesse queria ponto. saber essa estimativa, também queria saber. Então, vamos lá primeiro para entender qual é a jornada do processo. Isso. Tá? Nós temos 2 tipos de possibilidade da cobrança judicial. A execução, tá? E a ação de conhecimento. Qual a diferença das duas? Na execução, se eu tenho título líquido e certo... O que é um título líquido e certo, para quem não está assistindo? Se eu, na minha ata, eu já trouxe toda a previsão de exatamente qual o valor que vai ser determinado daquele condomínio. Por exemplo, houve cota extra, qual o valor expresso da cota extra. Então, eu tenho exatamente os valores expressos que eu estarei cobrando de cota fazer um contador judicial teria que fazer esse cálculo ou não? Não, uma boa administradora e um bom Consegue síndico, fazer na hora isso. da previsão orçamentária, você estabelece lá, olha, a cota condominial, vou chamar aqui do condomínio Franco. A cota condominial do condomínio Franco será de R$ 751,50. Ele está expresso. É um título líquido e certo. Ele está determinado na Assembleia. Tá? A ata da Assembleia é o título que gera, o título para gerar a possibilidade de cobrança. E nós temos lá a cobrança específica desse valor. No boleto lá que a administradora emite, vai estar lá, R$ 751,50. Perfeito, eu posso executar. Agora, quando há previsões orçamentárias que não estabelecem valores expressos ou fala de valores aproximados, ou no curso do caminho, o síndico determina que haja cobrança de cota extra sem que haja aprovação dessa Assembleia, deixo de ter o título líquido e certo. Eu deixo de ter uma ata onde estabeleceu aqueles valores. Então, a ata é o documento. É o documento. Então, isso já abre um braço, às vezes até para um tempo de resposta nesse processo. Com certeza. Porque você Muito já grande. consegue Muito. acionar direto. Então, assim, já abre um Total. leque para o síndico estar atento às atas de assembleias e cobrar da administradora, se ela estiver dando uma assessoria àquela assembleia, que essas informações venham expressas nesse documento. Exatamente. Né? E eu até recomendo, porque tem condomínios que existem... que são blocos, né? E é por fração ideal. Então, os valores dessas cotas condominiais, elas serão diferentes para cada bloco, para cada unidade ali, conforme for a sua fração ideal. Então, eu até recomendo que a ata ela tenha um anexo para que conste todas as variações, né, de cotas condominiais existentes e aprovadas em Assembleia. Isso é um detalhe muito importante. É um detalhe, é a cereja do bolo. Que muda muita coisa, porque uma coisa é a ação de conhecimento, outra coisa é a execução. Custo, tempo, exatamente. Tudo, né? Na ação de execução, eu tenho a intimação para pagamento em 3 dias e, não havendo pagamento, o pedido de penhora. O imóvel, né, ele é uma via mais extrema. Então, eu não parto. Eu preciso ser o meio menos oneroso. O que é o meio menos oneroso para o devedor nesse momento? Aquilo que traga menos impacto para a vida dele. Então, a gente, muitas das vezes, vai iniciar ali com o pedido de uma penhora online, que é ativos financeiros, né, no banco, e vai fazendo a gradação até que, não obtendo sucesso no pagamento dessa dívida, a gente chega até o leilão. Tá? Na ação de conhecimento, a nossa jornada ela é maior. Eu distribuo um processo, a outra parte tem a possibilidade de resposta ainda, chamada contestação, verificação de eventuais provas, embora a ação de cobrança de cota condominial é matéria de direito, que significa? Mostra que pagou ou acabou a história. Eu não vou ouvir o José, Maria, testemunha. Não tenho oitiva de testemunha. Algumas pessoas forçam, mas, sinceramente, eu acho muito forçoso. Gente. É uma perícia contábil. Mas cobrança de cota condominial é 1%, a lei já determina, mas muitos juízes ainda deferem. Tá? Isso no processo de conhecimento. No processo de conhecimento, até que a gente chega ali à sentença. Então, a gente tem várias etapas até chegar à sentença. Na ação de execução, eu já inicio ali com a possibilidade de penhora. Ou seja, eu abrevio todas as etapas. Eu abreviei pelo menos 1 ano. Isso que eu ia falar agora. Etapas, leia-se anos, muitas vezes, né? Dependendo da vara. De 1 a 2 anos, dependendo da vara. Quem
eu que já vivenciei os dois lados, tanto de administradora como síndica, eu imagino que a maior parte dos processos não são diretos, né, doutora Aline? Não. E não, exatamente. Assim, Não são execução, né? Não, a São maioria processos de são ações de conhecimento, porque a ata, eu não tô, ela é daqui para frente e eu tenho os valores que estão em aberto já há algum tempo atrás. Então, eu preciso da ata de todos os períodos que estão sendo devidamente cobrados. Nossa. Entendeu? Então, assim... Não é algo simples. Não é. E aí, muitas das vezes, assim, eu brinco com que os advogados do Fantástico, da Globo e tal, eles só trazem a informação maravilhosa. Hoje é possível, maravilhas. Vamos fazer a execução, mas a lei prática mudou. é muito diferente. Tá, mas vamos olhar lá como que estão as atas, as orientações que nós demos para poder a elaboração dessa documentação, ela está realmente condizente com o que a lei vai requerer? E até mesmo o síndico atende todas as recomendações do escritório? Por exemplo, você precisa fazer uma cota extra para pagamento de 13º. Você precisa de chamar a assembleia? Não há necessidade disso. Lança diretamente no boleto, tá? Mas cadê o título? Sim. Então, qual Já é a não é nossa mais recomendação? Na previsão orçamentária, mesmo que não vá fazer ou vá fazer, já deixa ressalvado lá. Gente, dicas valiosíssimas. Nossa, vários pulos do gato Não, aqui. e eu vou falar, na minha época de administradora, eu nem sabia disso na época. Eu tinha mania de transcrever toda a previsão orçamentária na ata, e aí vinha o síndico e falava assim... É muita coisa. Não, vai ficar enorme, tira. E Hoje é em ele que dia tem manda um no final das aparelhinho contas. assim, que você põe, ele grava tudo e já faz a ata para você. Exato. Usar a tecnologia ao nosso tecnologia favor, ao né? nosso favor. Só que quando chega lá na sentença, aí eu tenho a etapa da penhora online e tal. Quando a gente chega efetivamente no momento de leilão, eu acredito, tá? Eu não tenho esse indicador bem fechadinho, mas eu acredito de 100% dos processos, 25% talvez chegue, 25% a 30%. Achei um número até mais considerável. otimista. Achei Também. que seria Sim, médio. Até noção porque mas para depende. chegar no leilão a dívida já está grande, porque está comprometendo Só que o imóvel, a gente né? lembra que leilão é um ato... quando a gente fala chegamos à etapa de leilão, a gente chegou num momento de uma jornada. A gente estava até conversando outro dia sobre isso. É uma jornada. Ela não é uma equação exata de que, olha, marquei hoje, acontece amanhã. E a escolha do leiloeiro também ela é muito importante para trazer essa celeridade, tá, ao leilão. Então, quando eu falo que é jornada, por que uma jornada? Porque ela precisa passar pela penhora. O que é uma penhora? É você, esse imóvel ficar marcado no registro de imóveis, que ele está com uma construção, que ele está com uma execução. Até para evitar do condomínio vender esse imóvel. Exatamente. Eu já vi caso, tá? Imóvel no leilão, o executado O RGI tentando não vender. tinha nada registrado. Tentando vender o imóvel. Não, estava registrado, mas ainda assim a pessoa tentando vender o imóvel. Não, tem pessoas Gente, que vende vendem. tudo. Eu Mas tive situação de venda. É uma fraude. É uma fraude. Mas ainda fraude à assim, execução. Tem, Mas acontece. Acontece. Só que até você impugnar, ingressar com ações para... Então, assim, tudo é demorado. Então, existe a penhora, existe a avaliação. Hoje, o oficial de justiça, ele até tem recebido alguns treinamentos, mas ainda está longe de ser a parte perfeita e da forma correta para que ele possa avaliar esse imóvel. Avaliou o imóvel, vem, e aí entra o réu, impugnando. Não, meu imóvel não vale esse valor, vale muito 10 vezes mais e tudo mais. Ou ele silencia, e aí na hora que ocorre o leilão, ele impugna dizendo que foi vendido a preço vil. Então, nós temos muitas nuances. E em determinados momentos, e eu entendo a angústia do síndico, porque ele tem uma conta para pagar. Lógico. Ele tem prestações de contas a fazer, precisamos acelerar. Mas nem sempre é possível acelerar, porque se você pula etapas ou se você pratica atos, e não só com a intimação correta, mas com a verificação de que esses atos foram totalmente válidos,
A gente anda várias casas à frente. Depois tem que voltar. E aí depois anula-se todos os atos e volta tudo novamente. Não, e lembrando assim, que o condômino ele não está feliz que o imóvel dele vai ser leiloado. Então, o que ele puder fazer no processo... Lógico, o pra advogado já atrasar, tá. cara. Então, O é muito advogado importante. já Não, tá então é muito todas as importante. brechas. Às vezes ele deixa até andar para chegar lá no final e falar, ó... Não, eles fazem isso. Eles esperam muitas vezes o leilão acontecer... Para eles, opa, houve um ato lá atrás, uma 3 avaliação, anos uma atrás. penhora. E muitas vezes ele foi de fato. Eu tô com um caso exatamente assim. Ele foi intimado da avaliação, foi intimado pessoalmente, tem lá, ciente. O oficial de justiça fez a avaliação, deixou lá o mandado com ele, né, escreveu lá ciente, ele foi intimado no processo. Eu fiz o leilão do imóvel, um galpão na Dutra, assim, enorme, e agora o abençoado está dizendo que ele não foi intimado. Então, assim, uma alegação completamente protelatória para atrasar Sim. mesmo, porque ela consta nos autos que ele foi intimado. Inclusive, ele não foi intimado só da avaliação, ele foi intimado do leilão, do edital de leilão. E no edital de leilão consta também a avaliação do imóvel. E existe alguma penalidade por esse atraso? Deveria ser o Existe, mais mas eficaz. A lei ela determina. Ela É. existe, mas eu não Não é vejo tão muita eficaz. eficácia, porque se você tem atos protelatórios, você é condenado numa multa que é 1%. O que é uma multa de 1%, às vezes, dentro do que está sendo discutido? Ou o desentranhamento, só que mesmo que haja o desentranhamento dessa peça para não ser avaliado, ele já protocolou e aí tem que parar o processo para Aí, desentranhar. às vezes, o A retrabalho. aplicação demora de mais. multa de 1%, e ali vai. E quando ele vai. protocola esse processo, ele entra numa fila ali, né, no cartório. tira. Então, assim, às vezes eles fazem isso justamente para atrapalhar a fila, Para atrasar, né? para ele Pra voltar atrasar. pro final da fila. Então, assim, a gente precisa se É atentar. uma guerra de braço, né? É. Porque o Então, assim, advogado do réu ali, ele vai quer fazer de atrasar tudo. Ele quer atrasar, por isso que é muito Você importante. quer adiantar, ele quer eu quero. atrasar. E é muito importante É uma esse guerra de contato braço. do leiloeiro com o advogado. É construir Porque um time, né? Exatamente, Sim. é um trabalho conjunto, visando a celeridade e garantir a segurança jurídica do certame. Então, assim, é um trabalho, a gente se fala o tempo inteiro, olha, o executado acabou de entrar com uma petição, vou atravessar outra petição, ele foi intimado, ele não foi intimado, vamos fazer a intimação. Então, assim, o leiloeiro é uma pessoa da altíssima confiança ali do condomínio, para ser ali um ajudante mesmo, para acelerar, um auxiliar, porque o leiloeiro ele é auxiliar da justiça também, né? Ele, por mais que ele seja indicado pelo condomínio, seja pelo síndico ou pelo advogado, ele é auxiliar da justiça. Então, ele tem o dever, né, de seguir com todos os atos visando a segurança jurídica do certame. Mas esse contato com o condomínio, assim, ele é fundamental para dar celeridade e a segurança jurídica do leilão, para que não tenha nenhuma alegação de nulidade. Vou correr um pouquinho com essa linha do tempo, só para não esquecer essa dúvida. Somos os 25%, entre aspas, tá, gente? Não é um número fechado, mas fomos ao leilão aconteceu, imóvel Arrematado. Já recebeu a ligação do síndico, no dia seguinte falou, o dinheiro já tá na conta? E eu recebo essa ligação. No dia do E leilão. como é que é esse pagamento? Então, Quer responder essa? Gente, Você só responder a parte do leilão. Que aí então. a gente Vai, responde vai. as duas Essa eu Eu perguntas. respondo a parte do leilão e eu Essa é a jogo parte pra... que- Não, porque É. se eu, de repente É a eu tô maior interessada angústia. aqui em É a comprar maior um imóvel, angústia. né, de leilão. Acontece o leilão, então, primeiro, segundo leilão, arrematado. O leiloeiro ele vai emitir uma guia de depósito judicial. O valor da arrematação ele é depositado direto no processo. Ele não vai para o leiloeiro, ele vai para o processo. E aí também o leiloeiro vai receber a comissão dele de 5%, que é paga Síndico, não diretamente. vai para a conta do condomínio. Conta judicial. E não O vai tribunal pra fica conta. com seu Não. dinheirinho. E não vai para conta do leiloeiro. Vou até falar olhando para a câmera, porque eu já tive um caso que a síndica me ligou falando, olha, você precisa... Faz um Pix. Eu vou passar os dados para você vai fazer a distribuição, porque eu vi que também que tem outros credores no processo. Falei, não, peraí, eu não vou distribuir nada. Esse valor ele vai ser depositado numa conta judicial vinculada ao processo. E aí o processo fica lá, o valor fica lá, e agora eu passo para a doutora Aline para desmistificar também esse... A gente podia brincar daqui a pouco de mitos e verdades sobre leilões. Primeiro, existem dois tipos de possibilidade, dois tipos de pagamento dentro do leilão. Você tem um leilão parcelado também. Sim.
Verdade. O que é o leilão parcelado? Você faz a aquisição e, literalmente, você tem o parcelamento do valor arrematado. Ou seja, não tem dinheiro imediato. E essa modalidade, ela é definida antes do leilão acontecer. Não, todo leilão judicial já tem lá no Código de Processo Civil, isso. todo leilão judicial cabe parcelamento. Tem alguns juízes que não falam que não admitem. admitem, mas assim, é completamente, né, absurdo, porque é algo que já consta no Código de Processo Civil. Está lá que cabe parcelamento. Adoro parcelamento. E pode ser, em regra, é uma entrada de 25%, podendo parcelar em 30 vezes. E essa questão do parcelamento facilitou muito para os investidores. Exato. E eu acho que assim, um dos motivos também do mercado de leilões estar muito aquecido, justamente essa possibilidade de você parcelar. Larissa, eu recebo dos meus clientes condomínio em 30 vezes. Posso, né, adquirir parcelar. Mas aí quem chora é o síndico, porque esse dinheiro não entra em uma única vez para o condomínio. E aí a gente vamos brincar aqui, vamos fazer algumas trocas. No edital precisa prever várias situações. E uma das principais situações que precisam estar previstas é se esse imóvel consta dívidas, além do débito condominial. IPTU, Funesbon, que nem toda cidade tem, não sei qual é a sua cidade, mas para quem do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros, tá? Obrigatório somente dentro daquelas cidades que existem um batalhão do Corpo de Bombeiros. Se sua cidade não tem, você não tem Funesbon. Se estão te cobrando... Tá errado. Está E errado. essas informações é o leiloeiro que vai constar no edital de leilão. Ele que vai apurar esses valores e vai constar no edital de leilão. Exatamente. Ele faz todo esse levantamento para verificação de todos esses débitos e essas informações. Se esse imóvel está alienado fiduciariamente, ou seja, se a pessoa comprou junto a um banco, um parcelamento junto a um banco, esse banco precisa ser intimado também para vir. Então, assim, o edital ele precisa trazer várias informações muito importantes. Ocorreu o leilão, seja ele parcelado, seja ele pago à vista, e vamos levantar quais são esses débitos, porque vai ser retido o valor do IPTU, porque o IPTU também é um débito próprio terreno. Qual que é a ordem para entender o que sobra para o condomínio? Exatamente. Se sobra. Então, tem ali o IPTU, primeiro é imposto, sempre primeiro trabalhista. Ainda tem trabalhista. Ainda tem a questão se existem débitos trabalhistas. É privilegiado. Porque é um débito, um crédito, né? Um crédito privilegiado. Mas antes mesmo do imposto? Sim. Trabalhista. Sempre. Então, top 1, trabalhista. Trabalhista. Depois nós vamos para os débitos criografários, que são os bancos, o imposto, e aí sobrando vai ali para... Só que a cota condominial, ela se sobrepõe ali à alienação fiduciária. Tem pano para manga, tem discussão que não vamos entrar hoje, porque senão vai ter outro podcast. Sim. Então, mas geralmente o que ocorre os impostos são retirados antes de transferir o dinheiro para o condomínio. No entanto, se o arrematante ou qualquer das partes envolvidas apresentar qualquer impugnação, esse dinheiro vai ficar travado. Então, querido síndico, o Pix tenham paciência. Não vai acontecer no dia seguinte. Até pra a gente arrematação. Eu acho que você tem que repetir. Repete. Eu vou repetir aqui para você. Querido síndico, ocorrendo o leilão, vamos festejar a arrematação, mas tenha paciência. O Pix não acontece no dia seguinte. Até pra gente focar, porque a gente está falando de repasse, ainda é uma pergunta de repasse. Findada essa análise, o condomínio ainda vai receber uma fatia parte desse bolo. Não tem nenhum credor, tá tudo lindo. Vamos fingir que tem, mas o condomínio mesmo assim ainda vai receber a sua fatia dessa pizza, desse bolo. Mas não quita todo o débito condominial. Maior polêmica. O que fazemos diante desse cenário? Pergunta de prova. É pergunta de prova. Tô me sentindo polêmica. na OAB novamente. Olha, me chamaram pro podcast, eu tô achando que tô fazendo prova oral. Eu sou auxiliar, eu vou seguir o que... Então,
Aí vamos conversar. É o momento... segue o principal. Tenho frente a frente com Gabi, né? Vamos frente a frente com a doutora Aline. Que, inclusive, eu quero saber qual é o posicionamento da doutora Aline com relação a isso. Porque os leiloeiros também, a gente depende do posicionamento do advogado. Para passar essa orientação. Para passar essa orientação, se o condomínio vai ou não dar quitação. E depende. Vou dar a boa resposta. Depende. Por quê? Qual é a situação desse imóvel? É um imóvel de fácil arrematação? Quantas vezes ele já foi? Porque o imóvel pode ir à praça, né? Ou seja, ser marcado ali o leilão várias vezes. Então, assim, qual é a referência desse imóvel? Ele realmente tem uma boa saída no mercado? Se for, vale a pena dizer no edital que não está dando quitação, tá? Com a arrematação. E, mesmo arrematado e não cumprindo não atingindo ali o débito, a gente permanece cobrando e quem realizar a aquisição pode ser cobrado dessa diferença. É o primeiro cenário. Vamos dizer que não é um imóvel de boa saída, tá? Que demora. Ele já foi várias vezes, já ocorreram várias tentativas. Aí é a hora de sentar com o síndico. Síndico, havendo leilão, a gente consegue pelo menos parte desse preço para que já entre alguma quantia para o condomínio. No entanto, o investidor não vai ter interesse se no edital estiver lá informando que ele não está dando quitação na arrematação. O que é dar quitação? Até para quem não é da área ou não está acostumado. Se no momento da arrematação, o arrematante ele fica responsável pelas cotas daquele momento em diante, ou se ele vai ser responsabilizado por eventuais débitos anteriores. Então, esse é o grande marco. Que faz toda a diferença. Toda a diferença pelo preço e por se envolver nesse leilão. Uma coisa que eu sempre gosto de... É muito a troca do leiloeiro com o advogado. A gente precisa olhar para o caso, uma conversa que os leiloeiros têm. E uma coisa que eu gosto sempre de ponderar com o condomínio, eu sempre deixo, obviamente, essa decisão para o condomínio, mas uma coisa que eu sempre gosto de ponderar na hora de falar com o síndico ou com o advogado. É importante também, é bacana já ter uma pessoa pagando dali em diante. Porque muitas vezes o imóvel ele está abandonado. Eu levei a leilão recentemente um imóvel que já está há 5 anos abandonado. Então, nesse caso, o condomínio deu quitação, já tinha sido leiloado outras vezes, não foi arrematado, o imóvel estava abandonado. Então, assim, é bom para o condomínio ter uma nova pessoa naquela coletividade, naquele condomínio, as cotas, pagando dali em diante. Então, às vezes, há de se ponderar se, poxa, de repente vale a pena dar quitação para a gente viabilizar a venda desse imóvel e já ter uma pessoa que vai começar a pagar daqui em diante. Porque, às vezes, o valor é muito alto, ninguém vai querer arrematar, às vezes o valor é muito alto. Assim, quando acontece isso, fica quanto tempo? Quantas tentativas? Muitas, assim. E às vezes, assim, 6 meses, 7 meses. Não, eu tô com um caso agora, exatamente, eu tô com um leilão, uma sala comercial no centro, que o valor do débito é maior, do valor do condomínio é maior do que o valor de possível arrematação, ainda que a pessoa arrematasse na primeira data, não iria cobrir o débito condominial. Só que, assim, nós estamos falando de uma sala comercial no centro, é um lugar que foi muito afetado, o mercado imobiliário do centro foi muito afetado. E aí, eu já levei essa sala a leilão 2 vezes, o condomínio não quis dar a quitação, e eu conversei com eles, falei, olha, eu acho interessante dar a quitação, né, uma eventual quitação, porque é um imóvel difícil de vender, e agora eles vão dar a quitação, e já tem pessoas interessadas. Não é só isso, a partir do momento que arremata, tá quitado, eu já começo a pagar o condomínio, né? Então já tem uma receita para o condomínio. É sempre o argumento que eu levo a esse. E agora, como síndica, eu fico preocupada e eu acho importante ter esse esclarecimento nessa situação. Isso tem que estar expresso, né? Vou dar quitação ou não? Precisa. Ok. Essa decisão, ela precisa ser deliberada em assembleia? A minha recomendação, sim, porque vai afetar. Síndico, ele é um administrador, ele não é o dono do crédito. Então, até para se resguardar numa eventual prestação de contas de que utilizou-se de forma errada ou teve uma administração sem transparência e tudo mais, está falando de crédito do condomínio. Então, a minha recomendação é que leve para a Assembleia
para que a coletividade tome a melhor decisão para o condomínio. Então, os condôminos são condôminos. O síndico, ele está síndico, né? Então, a minha recomendação sempre é levar para a Assembleia para deixar bem transparente, sabe? Até o custo-benefício de se dar ou não dar a quitação para o arrematante. Não, e é importante também em todo esse processo ter esse esclarecimento jurídico, porque às vezes até a forma, eu sei porque assim, eu sou muito cobrada de, Larissa, você tem que ir em cima do advogado, o processo não anda há 1 ano, o processo... Você saber o que explicar, ou olha, vamos lá, vamos conversar com o escritório, vamos entender em que pé está esse processo. Nossa, mas a pessoa não foi nem intimada. Eu tive uma situação num condomínio do escritório Manuel Maia que a gente ficou anos só para citar, porque a moradora foi morar em outro país, a gente não conseguia encontrar ela, não conseguia encontrar ninguém, a gente teve que publicar no Diário Oficial daqui, no Diário Oficial da Espanha, para poder ir seguindo. E assim, isso leva tempo, não é uma coisa que você pede hoje, semana que vem tá pronto. Entendeu? Então, assim, é importante essa conversa, esse acompanhamento com o jurídico, mas que isso chegue ao condômino, para ele entender que aquilo não está esquecido, né? Lá no escritório eu até sempre peço para os síndicos, me sinaliza quando você vai ter a sua assembleia de prestação de contas, para me oportunizar, te entregar um relatório que te viabilize, te dá, com propriedade você apresentar o que está sendo feito com o teu prestador de serviço, porque nós somos prestadores de serviço. E aí também tira aquela questão da Assembleia de, o escritório de advocacia está enrolando. Não, você está ali presente, falando do processo. Então, e tem muita gente que não conhece, né? Sim, e tem coisas que independem, né? E que não conhece. Eu vou ser muito sincera. Eu desisti da advocacia por conta da demora do Poder Judiciário. Não, é uma coisa assim que eu não tenho condição, porque o cliente fica em cima de você, você fica em cima do juiz, muitas vezes você não consegue que aquilo ali caminhe na velocidade que é necessária, porque tem as filas, né? Sim. Peticiona, tem fila, aí volta, você tem que responder. Enfim, é muito demorado. Então, a condição do advogado também de trazer essa transparência, clareza, eu acho que é fundamental, né? Até para se manter prestador de serviço do condomínio. Exatamente. Então, assim, eu sempre busco e prezo por ser muito transparente e acessível ao cliente, para que ele entenda. Porque todos os meios de comunicação trazem informações muito fáceis, mas nem todas essas informações são válidas. Quer ver uma situação, não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas o grande mito que eu moro sozinha, tenho minha mãe idosa, minha mãe não anda, doutora, quero ver você me tirar, porque já aconteceu isso comigo. Juiz nenhum vai me tirar daqui porque eu tenho uma mãe doente, uma filha, sou mãe solo e tal. Imóvel da família. É o único imóvel da família. Eu lamento muito, de verdade. Tenho empatia com a sua dor, com a sua dificuldade, mas sinto te informar que a lei vai me autorizar a levar, porque é uma das exceções que a lei determina que não pode existir empenhorabilidade sobre o bem de família, mas a penhora recaída sobre imóvel proveniente de cobrança de cota condominial, ela entra dentro dessa exceção. Então, lamento muito. Ou a gente vai sentar para fazer um acordo, ou vai acontecer em algum momento. E eu não vou ser chamada de maravilhosa por essa pessoa nesse momento, entendeu? Não, e você vê assim que o legislador, até nessa parte da exceção da imperabilidade do bem de família, ele teve um cuidado com as cotas condominiais, né, com a inadimplência, porque é algo que afeta toda aquela coletividade. Sim. E assim, não sobrecarrega apenas o seu vizinho, né, os outros vizinhos, os outros moradores, mas você sobrecarrega todo mundo, os prestadores de serviço. Todo aquele organismo, né? Exatamente. Toda aquela comunidade ali, você vai sobrecarregar. Porque às vezes a gente pensa assim, mas vai ratear ali entre todos os vizinhos, você pega às vezes um prédio com várias unidades, vai ratear, vai ficar pouquinho. Não, vai prejudicar todo mundo, os prestadores de serviço. Eu já tive um caso de um leilão que o valor arrematado, né, foi um valor bem acima do valor de mercado, foi um leilão muito bom, serviu para o condomínio utilizar para quitar com os prestadores, que o condomínio mesmo já estava passando ali por dificuldade, conseguiu recuperar a saúde financeira e conseguiram fazer a reforma da fachada.
Oh, maravilha, através do amém, dinheiro, Senhor, através que do tenham valor. muitos imóveis Exatamente. leiloados. Através do valor, né, que o condomínio conseguiu através A gente do já leilão. teve também. Que Exatamente. Foi um imóvel arrematado que eles entraram com o valor do sinal Olha para isso. fazer a reforma da fachada. Então, assim, vai muito além de você sobrecarregar os seus vizinhos. Impacta ali diretamente. E é muito bacana, assim, né? Da lei trazer essa exceção justamente para resguardar ali, digamos assim, um condomínio. Nosso tempo tá apertado, mas eu queria fazer Eu uma acho que última a gente tem que pergunta. fazer um segundo episódio. Temos, desse esse assunto só aí é- respondendo pergunta do É telespectador. isso. A gente pode levantar algumas perguntas e trazer para um segundo momento, mas essa eu acho importante a gente perguntar também, porque é uma coisa que surge muito para mim como síndica. Quando é o condomínio que vai arrematar esse imóvel, Ele adjudica. ele tem alguma preferência, alguma prioridade? Não, e você... Terceiro podcast, é nóis. Porque esse assunto A adjudicação do condomínio do bem levado a leilão em razão de cota condominial. Primeiro de tudo, nós temos o questionamento se o condomínio pode adjudicar esse imóvel. Porque condomínio é pessoa sui generis, ele não é uma pessoa física. Então, por mais que, às vezes, ali dentro do judiciário ele vá obter a possibilidade de adjudicar, que é tomar para si, né, se tornar proprietário dessa unidade que foi a leilão, a gente tem um segundo momento, que é o registro. Se no cartório, no registro imobiliário, a gente vai conseguir promover essa aquisição, tá? Tem para todos os gostos. Tem aqueles que conseguem, não tem problema nenhum. Tem aqueles que esbarram. Nós estávamos conversando que exatamente teve um que fluiu tudo muito bem. Só que aí fica a questão. A adjudicação, lembra da efetividade? Ela realmente vai ser efetiva? Porque se você for explorar a locação, perfeito. Mas será que todas as vezes, sempre o imóvel estará ocupado? Quem vai pagar a cota condominial dessa unidade? Eles vêm. Eu, pelo menos, tinha uma sala comercial locada que era um imóvel que estava de leilão, o condomínio que me locou. Aí eles venderam. Aí entrou um outro proprietário, eu tive que sair por conta que ele queria tomar posse do imóvel. Perfeito, mas aí é observar a questão do cenário, porque, vamos dizer, se o condomínio adjudicou, significa que ele não teve a obtenção de êxito no leilão. Por quê? É um imóvel realmente comercializável? Nem sei se existe essa palavra. Mas ele não pode vender? Pode. E esse dinheiro retornar, Não. de repente fazer uma pequena obra de Mas para melhoria. adjudicar também ele vai ter custo para adjudicar. O condomínio vai ter tem custo. custo para Tem adjudicar. isso também. A questão é a Ele efetividade. não arremata em leilão. Ele adjudica. Não, ele adjudica. O que é adjudicação? Não é eu levantar o lance, eu estou dando lance e tal. Não. Ninguém quis, eu sou o credor, então eu vou me tornar proprietário dessa unidade. Mas aí ele vai ter o custo, porque ele vai ter que pagar o advogado, que seria pago, muitas das vezes, com o valor recebido do leilão. Ele vai precisar pagar o leiloeiro, ele vai precisar quitar aqueles débitos que eu mencionei, a prefeitura, porque geralmente sempre está. E outra coisa, é realmente um imóvel de fácil comercialização? Ele vende fácil? Se for, é benefício. Mas a questão é que essa avaliação precisa ser feita de forma estratégica, não de forma emocional. Fora o corretor também, que vai precisar pagar na hora da venda. Não, e assim, é realmente analisar todos os cenários, porque, por exemplo, eu já vi condomínio que não pegou nem para vender, nem para alugar. Ele transformou num espaço de uso coletivo. Transformou num salão de reunião com o coworking, com não sei o quê. Legal. Ele fez daquele imóvel um ponto funcionalidade que ali. trouxe uma valorização para o condomínio como um todo. Então, assim, acho Tem que ser aprovado cada também. caso também é um assim, caso... cada situação, e é como eu falo, você precisa sentar, ver todas as viabilidades, porque mesmo transformando, precisa alterar a convenção e tal. Então, assim, é realmente ter essas avaliações e tomar uma decisão sempre estratégica e efetiva. Não simplesmente, tomar para si, o imóvel vai ficar fechado... com despesas. Eu tive um caso, assim, rapidamente, que nosso tempo já está esgotando, que eu já estava marcando 2 casas em Cabo Frio, foi até que nós conversamos, 2 casas em Cabo Frio, o leilão já estava no site, bombando, porque região dos lagos, todo mundo quer comprar, os leilões estão muito disputados,
se popularizou muito. Então, assim, tava um sucesso já de ligações de pessoas interessadas. Um condomínio resolveu adjudicar, sei lá, 1 semana antes do leilão. E aí, assim, eu acho que eles não fizeram um bom negócio nesse caso, por ser um imóvel, assim, de muita procura. E até hoje eles não conseguiram registrar. Sim, então, eles estão exatamente. encontrando dificuldade no registro, convocaram uma assembleia extraordinária. Eles queriam fazer, inclusive, a própria síndica já queria fazer sem convocar a assembleia. Eu que sinalizei isso para o advogado. Falei, olha, eu acredito, né, com todo o cuidado, porque ele que é o advogado do condomínio, falou, acredito que isso tem que ser deliberado em assembleia por maioria absoluta, não é isso? Ou é maioria simples? Mas não entendi só a pergunta. Deliberar se eles iriam adjudicar ou não, para adjudicar as casas. Eles queriam fazer, a própria síndica já queria dar uma canetada, e eu falei, olha, acredito que tem que convocar uma assembleia para isso. Eu entendo que a maioria Simples. A maioria é simples, sim, porque, mas se, por exemplo, eles quisessem dar outra destinação a essa unidade, Aí seria um quórum diferente. Arrematado. A gente tem que marcar. Vamos eu acho marcar que para fazer um leilão, Olha, uma simulação de leilão. Foi um episódio incrível, com muitas informações, então tá arrematado esse episódio do podcast, mas precisamos de dar sequência. Não, a a esse gente tema. vai abrir uma caixinha de perguntas. Uau, E Larissa. aí a gente vai levantar esses pontos, porque eu acho que tem realmente muita dúvida e nada melhor do que quem sente a dor na pele, que são os síndicos, de Fazerem as trazer perguntas. essas perguntas pra gente responder aqui. E já tô até perfeito. pensando, a gente pode fazer um formato ao vivo. Nossa. Gostei. A gente tá Isso. cheio de novidades, gente. A gente Você tá tem- cheio de Ó, novidades. Vamos fazer um leilão simulado? A gente pode fazer um leilão tipo beneficente? Ó, então, ó, vamos fazer o Olha, seguinte. tô adorando isso. Se vocês quiserem ver as cenas desses próximos capítulos, além de se inscrever aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão fazer agora, quem não fez ainda, vocês vão seguir o Franco Conecta no Instagram, porque a gente vai colocar todas essas novidades, que não são poucas, lá pra São vocês. muitas. Agora a gente tá aqui, o estúdio que a gente faz toda essa cobertura aqui do Franco Conecta, que nos ajuda com as ideias, com tudo, eles estão num espaço maior. E eles vão ter aqui um espaço que é tipo... Não, ela não vai falar isso. A A gente vai fazer um lançamento ao vivo aqui, ó. Vocês estão intimados a participar desse nosso conteúdo de Eu acho que a gente apresentação. poderia fazer o seguinte, um podcast com o pessoal do BK É isso, pra não, contar novidades. A gente já intimou eles. Já? Tá aqui, ó, tá gravado. Então, Bruno, ó, Imagem é documento. Davi, Bruno e Davi aqui com a gente. Exatamente. E se precisar validar, só chamar um advogado. É isso Conhece aí, os ó. bons. Aqui, ó. É isso E a aí. gente arrematar Arrematada a ideia. Antes da Então é gente isso. finalizar, quero passar a palavra para vocês. Primeiro, agradecer, que foi um bate-papo super Muito gostoso legal. e construtivo. Mas como a gente encontra a doutora Aline, escritório, como a gente encontra a Ju. E, por favor, fiquem à vontade aí para passar seus contatos. Então, o escritório está passando por uma nova reformulação, então, em breve, nós já estaremos nas redes. Ao procurar, vocês não vão encontrar, mas calma, nós existimos e em breve estaremos com uma cara nova, tá? Mas quem quiser É um falar... rebrand, é um rebrand. É um rebrand. Surpresas também virão. Maravilha. Você pode nos procurar através do contato @mmaiadvogados.com.br. Nos envie um e-mail que terei o prazer lá de responder, esclarecer algumas dúvidas, tá? Muito obrigada a quem teve paciência para ficar até o final. A voz está péssima, mas foi aqui, né, muito... amiguinhos da Mas voz o conteúdo hoje. foi incrível, vale a pena. A gente se esforçou. Mas, a gente se mas esforçou pra espero estar ter aqui. prometido nada, entregue tudo. Então, ó, já curte aí, já pega o aviãozinho e envia pra alguém pra assistir esse podcast que a gente aqui, ó, se esforçou hoje, Não né? é? Estamos aqui deixar resfriadas, presentes e arrematamos. Sim, os meus contatos, meu Instagram é Juliana Araújo Leiloeira. E o meu site, inclusive, lá tem várias oportunidades de leilão. Caso você queira começar a investir em leilão, lá tem vários imóveis em vários lugares. O site é www.leilõesja.com.br. Se você é síndico, se você é advogado, indique o leiloeiro, indique a Leilões Já. É um prazer, vai ser um prazer atuar com vocês, lado a lado, ajudando ali, impulsionar o processo e, de fato, ajudar a recuperar a saúde financeira do condomínio, porque eu sei que a inadimplência é uma das maiores dores, tanto dos advogados quanto dos síndicos. Roberta, Que orgulho dessa o mesa, arroba do gente. Franco Conecta, porque eles têm que seguir a gente. Arroba
franco.conecta. É o @ do Instituto e lá tem os cortes de todos os episódios e também conteúdos e agora vai ter lá todos os spoilers as novidades, de isso. todas as novidades que vão acontecer. Gente, eu tô muito orgulhosa dessa mesa aqui, composta por mulheres incríveis. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem aceito esse convite. Já vamos marcar o segundo episódio aí no formato novo. E é isso, né, Lara? Agora Vamos a gente mandar faz um o quê, beijo ó? gostoso, ó. Dá tchau, gente. Tchau, tchau.